Será que a liberação miofascial é boa para força, aumento de força, velocidade, agilidade, mobilidade e capacidade de recuperação? O que eu vou falar agora tem relação a um artigo que é uma meta-análise, vou colocar ele aqui para você ver. Nessa meta-análise, só para fazer uma entradinha, né? Meta-análise nada mais é do que o artigo científico com melhor qualificação, com o mais alto grau de respeito, porque a meta-análise é o cara que pega todos os artigos do mundo inteiro, o que o mundo inteiro está falando sobre aquele assunto, lê todos os artigos que estão relativos a isso, faz uma filtragem dos que têm uma relevância interessante e joga tudo em um artigo só. Então é o artigo com a maior credibilidade, essa palavra que estava me faltando. Eu sou o Thiago Nishida e agora a gente vai ver sobre esse tipo de coisa, tá? Então essa é uma revisão sistemática sobre a autoliberação miofascial. Todo mundo que participou desse artigo, as pessoas que participaram fizeram a autoliberação miofascial. Não dá para saber todos, mas a maioria foi através daquele roller foam, que é aquele, né, disquinho. Isso é muito feito nos Estados Unidos, na Europa, mas pouco feito no Brasil, porque a gente acaba não tendo esse hábito mesmo, né? Eu vi que um roller foam custa R$40, até por 30 e pouco você acha, também acha por R$100. E você consegue fazer a autoliberação miofascial ao invés de realizar o alongamento. Então vamos ver se isso aqui é bom ou não. Vamos começar pela flexibilidade e pela mobilidade. Foram estudados 20 estudos, 20 artigos que falavam da flexibilidade e mobilidade. Desses 20, 13 produziram resultados significativos aplicando roller foam. Ou seja, fizeram voltar todos os artigos do mundo inteiro, chegaram em 20 e referiam-se à mobilidade e flexibilidade. Desses 20, 13 melhoraram. Então, ou seja, a liberação miofascial é legal para isso sim. Outro artigo legal, outro item, né? Aumento de força. 7 de 17 estudos demonstraram resultados positivos. Aí já está uma minoria, né? Já estamos menos do que o normal. Olha que interessante. Eu vou falar aqui o exemplo do Counter Movement Jump, mas eu vou contar um caso meu. Quando eu fiz liberação miofascial, tem um vídeo meu do Batatinha fazendo em mim. No dia seguinte àquele vídeo, eu consegui fazer aquela barra mesmo, né? Dá uma roubadinha, joga a perna pro lado, não é parado não. Mas eu consegui fazer depois que a primeira vez que eu fiz na vida foi depois que ele fez a liberação miofascial em mim. Eu já estava treinando a fazer aquilo, estava tentando fazer. Hoje eu consigo fazer mais ou menos bem. Eu estava melhor, tive uma lesão no ombro, parei. Agora estou tentando voltar. Estou voltando, né? Já voltei a fazer. Mas o que é interessante, que a primeira vez que eu consegui foi depois que ele liberou. Então, na minha cabeça, a liberação facial aumenta a força, mas é um caso isolado, sou eu. Então não se compara a 17 estudos, e somente 7 deram resultado positivo. E o estudo que mais teve êxito, desses 7 que teve estudo, foi o Counter Movement Jump, que é você pular parado. Olha que interessante aqui. É você colocar as mãos na cintura, na posição parada, e dar um pulo, e o cara consegue mensurar o quanto você saltou. E o grupo que fez antes da liberação miofascial e depois da liberação miofascial, o grupo que fez a liberação miofascial, melhor dizendo, conseguiu pular 4 centímetros a mais do que o grupo que somente foi o controle, ou seja, não fez a liberação miofascial. Então isso é uma coisa bem legal. Beleza. Outra coisa para ver se a liberação miofascial funciona ou não é em relação à velocidade. Olha que interessante. 2 estudos de 9 demonstraram melhora na velocidade após o uso da liberação miofascial. Ou seja, é um número muito pequeno. 2 para 9, então, na minha concepção, a liberação miofascial não vai melhorar a velocidade da pessoa, porque foi muito pouco ainda. Mas sempre temos margem para estudo. Beleza. Outra coisa bem legal. 4 estudos de 7 demonstraram melhora na agilidade da pessoa. E os testes que foram feitos, 2, né? 2 foram esses. Um foi o hexágono, o teste de agilidade do hexágono, que é você criar um hexágono onde tem um tamanho, 2 fits, acho que é 30 centímetros, 60 centímetros mais ou menos. Um hexágono 60 centímetros de lado, você pula dentro e pula fora, pula dentro e pula fora, assim por diante. E o outro é o Pro Agility, que é você começa numa linha bem no meio, onde você dá para ver aqui nesse campo de futebol americano, tem uma câmera no meio. Tem no meio, você começa no meio, você vai para um lado, encosta na faixa, no chão, vai para o outro lado, encosta na faixa e termina no meio correndo. O tempo que você vem para começar
e terminar. Obviamente tem a regra da distância entre os pontos, tem um monte de regra lá. Mas as pessoas que fizeram esse teste conseguiram melhorar após a autoliberação miofascial. Ponto positivo também. Capacidade de recuperação. Olha que interessante. 3 estudos demonstraram a melhora significativa de 8 no total. Isso me deixou bem intrigado. Eu fui olhar os estudos que estavam falando sobre isso. E todos houveram uma melhora com a liberação, mas não foi significativa. Quando a melhora não é significativa, eles consideram que aquilo não funciona. E eu acho isso muito certo. Porque entre fazer alguma coisa que funciona muito pouco ou nada, o nada costuma ser melhor. Mas pela minha experiência também, aí entra na minha experiência, né? Eu vejo muita diferença. Quando eu mesmo estou com dor muscular, eu faço a liberação miofascial, eu vejo uma melhora muito grande. Eu já, inclusive, cheguei a fazer na perna, em uma perna só, para ver como que eu ia recuperar no dia seguinte. Porque se eu fiz o mesmo exercício o dia inteiro e as 2 pernas estão doendo, se eu fizer em uma só e ela melhorou mais rápido, é um sinal que melhora. Mas, mais uma vez, é uma situação muito pontual. Eu precisaria de mais pesquisa. Isso é que é interessante. Resumindo aqui, flexibilidade e mobilidade, 13 artigos de 20 demonstraram uma melhora. Aumento de força, 7 artigos de 17 demonstraram melhora. Então, não é tão bom assim para aumento de força. Melhora na velocidade, também não é tão bom. 2 artigos de 9. Melhora na agilidade, 4 de 7, é uma coisa boa. E a capacidade de recuperação, 3 de 8, que é o que eu não, pessoalmente, eu não concordo. Mas quem sou eu para não concordar? Eu tenho que aceitar, né? Beleza. Aqui embaixo tem as fotos do meu curso online de liberação miofascial. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição. Agora um resuminho, né? O próprio artigo comenta que existem algumas lacunas que eles queriam achar e não encontraram, que seria o tempo de execução de cada atividade e se relacionar o que é o ideal. Pô, é ideal fazer 10 vezes ou 20 vezes, 5 minutos, 10 minutos, antes, depois do treino, depois de terminar muito, 1 hora depois de terminar, ou meia hora depois de terminar. Esse tipo de coisa ainda não ficou muito preciso. Um questionamento meu foi em relação ao fato de ser automassagem. Eu acho isso muito mais difícil de comprovar uma eficácia. Quando você consegue fazer no paciente e fazer aquilo que você tem o conhecimento, é mais fácil e é mais fácil de mensurar, porque você está fazendo aquilo. Quando a pessoa faz, ela faz de maneira diferente. É como se eu fosse apertar o meu braço. Eu aperto assim, com 2 dedos, eu aperto com 1 dedo. Para a pessoa talvez não vá fazer diferença, mas na pesquisa, aqui eu estou colocando metade da pressão, porque eu estou colocando numa área maior. Então isso pode gerar uma diferença lá na frente, tá? E outra coisa que eu gosto, que todos os tópicos estudados tem pelo menos um artigo que fala que funciona. Então, ou seja, é uma coisa que tem que ser estudado mais, mas já tem um traço de que a liberação miofascial é legal para isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse artigo, desse novo formato de vídeo, filmando em casa mesmo. Comente aqui embaixo o que você achou do novo cenário. Daqui a pouco eu vou melhorar isso aqui, vou colocar um fundo verde também. E a gente vai se falando. Muito obrigado, um abraço e sucesso!